Hoje, na disciplina de Fundamentos de Cirurgia, faremos uma atividade teórico-prática, falando de instrumental cirúrgico, dando seguimento à aula que tivemos sobre tempos fundamentais de cirurgia, onde falamos dos tempos de diérese, hemostasia e síntese. Então, vou fazer um apanhado dos instrumentos mais comuns utilizados na rotina de um cirurgião que vocês precisam conhecer. Sou a professora Aline e a gente vai dar início à nossa atividade. Então, para relembrar, o que é a diérese? É a separação de planos anatômicos ou de tecidos que possibilitam com que a gente faça uma abordagem do órgão ou de uma cavidade, onde a gente realizará o procedimento cirúrgico. É o primeiro ato operatório. Então, para começar, falaremos do bisturi, conhecido como bisturi frio, porque ele é composto por um cabo e uma lâmina. Essa lâmina que se realizará a incisão, o corte, né, na diérese. Aqui nós temos dois exemplos de cabo, o cabo 4 e o cabo 3. No cabo 4, nós temos as lâminas de calibres maiores. Elas vão ser utilizadas para cirurgias maiores, por exemplo, as laparotomias, onde eu preciso de incisões maiores, mais extensas. E quando eu uso o cabo 3? O cabo 3 eu vou usar para lâminas de menor calibre, para realizar cirurgias mais delicadas, menores, cirurgias plásticas, pequenos procedimentos, onde eu vou ter uma incisão que necessita de uma delicadeza maior na sua confecção. Então, o slide anterior, né, que a gente tem a tesoura de Metzenbaum, que ela é mais delicada, tem um corte mais... A tesoura de Mayo, ela é uma tesoura mais grosseira, ela é utilizada para fazer a secção de material cirúrgico, quando eu preciso cortar uma sonda, um tubo, um dreno, fio. Ela não é utilizada normalmente para poder dissecar, para seccionar a estrutura, tecido, né? Ela, diferente da outra, ela tem a metade, né? A lâmina dela ocupa metade do corpo de toda a tesoura. Mais um instrumental de diérese, a gente tem o bisturi elétrico. Ele tem duas funções. Esses botõezinhos aqui separam as duas funções. Ele pode ser usado para diérese, para fazer a secção, o corte de uma estrutura, de um tecido. Como ele também, nós vamos ver na frente, ele é utilizado como hemostático, para fazer a hemostasia daquela lesão, daquele tecido. Então, aqui a gente tem um exemplo do bisturi frio, bisturi usado para fazer incisão cirúrgica. E aqui temos uma ressecção de uma lesão, né, de pele, onde a gente utiliza o bisturi como instrumento de diérese. Exemplo do uso da tesoura para fazer a divulsão. A divulsão é o afastamento dos tecidos nos planos anatômicos sem cortá-los. Então, a gente pode utilizar a tesoura para fazer essa divulsão. Mas a gente também pode, como na segunda foto, utilizar para fazer a secção do tecido. Vai dividir, cortar o tecido. Então, isso pode ser feito com bisturi, com tesoura, né? O trocáter. O trocáter, ele é um instrumento de diérese. A gente faz punção, né? A gente vai utilizar tanto para estabelecer uma via de acesso para uma cavidade. Aqui a gente tem um exemplo da cavidade abdominal, onde a gente utiliza o trocáter como via de acesso para colocarmos as pinças e realizarmos o procedimento cirúrgico. E a gente pode fazer essa punção. A gente inicia esse procedimento com a punção com agulha, conhecido como agulha de Veres, onde a gente vai confeccionar o pneumo peritônio. Esse primeiro trocáter é um trocáter descartável de plástico, que ele é utilizado e depois ele é jogado fora. E aqui a gente tem exemplos de trocáteres que são permanentes. Eles são de aço inoxidável. Ele pode ser esterilizado e reutilizado.
Indo para o segundo tempo operatório, hemostasia. A hemostasia, ela é um procedimento que vai deter um sangramento, né? Vai parar um sangramento que já está ativo ou prevenir que haja um sangramento. Evita uma perda excessiva de sangue no meu paciente, né? Tanto melhora as condições clínicas do meu paciente, como também favorece a técnica cirúrgica em si, porque facilita com que o cirurgião visualize o seu campo operatório, que não tenha sangue ali e atrapalhe o seu procedimento. O primeiro instrumento de hemostasia é a pinça Kelly. Ela tem a Kelly curva, que é essa primeira foto, e a Kelly reta. Ela é utilizada para fazer hemostasia de vasos de pequeno e médio calibre, tá? Essa pinça, ela tem chanfraduras até metade aqui dessa parte onde é realizado o pinçamento do vaso. Então, ela tem chanfraduras. Aqui permite que diminua o atrito entre o vaso e a pinça e escorregue, no caso ali, falando de uma forma grosseira, que o vaso saia, que perca o contato. A próxima pinça é uma pinça Kryler, que se vocês olharem as duas imagens, elas são muito parecidas. As duas fechadas podem ser confundidas porque elas são muito iguais, tanto a curva como as retas. A diferença maior entre as duas é que a Kryler tem aquela chanfradura por toda essa extensão aqui dentro da pinça, tanto na curva como na reta. Aqui a gente tem uma foto, a gente vai fazer nesse paciente uma hemostasia preventiva. A gente vai ligar esse vaso antes que haja o sangramento. Ele está passando pelo nosso campo operatório, é necessário, ou até mesmo ele faz parte do órgão que vai ser ressecado, ele faz parte da vascularização e ele tem que ser ligado, tem que ser realizada essa hemostasia que vai ser preventiva e definitiva, porque eu vou fazer aqui primeiro a temporária, eu pinço proximal e distal com aquele curva, faço a secção desse vaso e faço uma ligadura com fio de forma definitiva, tanto na parte proximal como na parte distal desse vaso. Então, aqui eu já fiz a secção, eu venho aqui com fio, ó, tem aqui a parte que vai sair, a parte que ficou, a parte proximal, faço a ligadura com fio e aí eu tenho uma hemostasia definitiva. Halsted, ela é uma pinça também conhecida como pinça mosquito, é porque ela é muito pequena, muito delicada. Ela é utilizada muito em cirurgias pediátricas para fazer hemostasia de pequenos vasos. Pela sua delicadeza, ela é utilizada ali na hemostasia dos vasos. Ela também tem pinça Halsted curva e Halsted reta. Rochester é uma pinça hemostática maior, ela é mais forte, ela permite com que a gente faça hemostasia de estruturas maiores. Aqui a gente tem um cisto de ovário volumoso do lado direito, tá? E aqui eu vou ter os vasos ovarianos irrigando esse cisto de ovário. Então, pelo tamanho do cisto, a gente nota que a vascularização também vai estar aumentada. Os vasos vão estar engurgitados. Se eu pego uma Halsted ou uma Kelly ou uma Kryler e coloco aqui nessa vascularização, elas podem não ser eficientes, porque elas são pequenas. Então, uma pinça de Rochester, uma Rochester eu coloco aqui, eu também faço um pinçamento distal e proximal e faço a secção desses vasos para realizar posteriormente uma ligadura definitiva com fio. Mixter é uma pinça hemostática um pouco diferente, porque ela tem uma curvatura, uma angulação na ponta da pinça. Ela faz um ângulo quase de 90 graus aqui na pinça. Então, o que acontece? Ela é muito utilizada. Por que eu utilizei essa foto de uma colecistectomia aberta?
porque ela permite não só com que a gente faça a hemostasia aqui, ela vai liberar, vai permitir com que a gente faça a divulsão, que a gente libere a artéria cística e aí faça a hemostasia. A gente vai fazer uma ligadura distal, uma proximal da artéria cística, então ela permite que a gente faça essa hemostasia do vaso. Nessas cirurgias de colecistectomia, elas nos auxiliam tanto na hemostasia quanto na dissecção, na divulsão, tanto do peritônio sobre o infundíbulo, como também para separar a artéria cística do ducto cístico. Essa curvatura nos permite com que ela vá em campos que não nos permite tanta mobilidade com a mão. Ela faz a curvatura daquela estrutura anatômica com maior facilidade. O eletrocautério, a gente já falou dele na diérese e agora aqui o exemplo na hemostasia. Ele vai fazer uma eletrocoagulação, ele vai fazer uma hemostasia através da corrente elétrica, né? Ela vai fazer, o calor vai atingir aquele vaso lesado ali e vai fazer com que haja a parada do sangramento. Forma-se um coágulo na ponta desse vaso aí, pelo agente físico, que é o calor, e vai fazer a hemostasia. Aqui tem um exemplo de um fígado que está sendo cauterizado, né? Está sendo feita a hemostasia pelo cautério. Pinça de Koch. No livro, vocês vão ver que ela também está classificada como pinça hemostática. Ela tem essa região de chanfradura dela aqui, ó, em todo o corpo, que por essa classificação no livro, ela pode ser classificada como pinça de hemostasia, mas a sua principal utilização é como pinça de preensão, tá? Ela vai permitir, aqui tem um exemplo onde a gente está pegando a aponeurose dos retoabdominais e fazendo uma tração para aproximarmos e fecharmos a cavidade abdominal. Então, a pinça de Koch, ela tem um dente aqui na sua ponta, que é o diferencial para as outras. Então, permite com que ela faça tração. Então, ela é mais utilizada como uma pinça de preensão, de tração na cirurgia. E aqui a gente vai ter uma classificação de instrumentos auxiliares. O que são instrumentos auxiliares? Por que essa classificação? Porque são instrumentos que a gente pode usar em qualquer tempo cirúrgico, seja na diérese, na hemostasia ou na síntese. Elas vão nos auxiliar durante esses outros tempos operatórios. Pinça de Addison, pinça anatômica. São pinças que vão nos auxiliar. A pinça anatômica é uma muito conhecida de todos. A gente já usou lá, vocês já usaram para poder fazer dissecção na anatomia. Quem já foi em um plantão, um pronto-socorro, já viu alguém usando, ou foi no centro cirúrgico, já viu alguém usando uma pinça anatômica para fazer a apresentação de um tecido e dar um ponto. Então, é uma pinça de preensão, vai nos auxiliar nos outros procedimentos, nos outros tempos operatórios. A pinça de Addison, vocês vão ver que é uma pinça bem delicada, também utilizada como a Hauser nas cirurgias pediátricas, nas cirurgias também plásticas. Ela tem tanto a pinça de Addison dente de rato como a anatômica. Aqui a gente tem a pinça dente de rato, ela tem o dentezinho aqui na ponta que permite uma tração maior. Então, aqui, ó, tá fazendo uma cirurgia de cliptorquidia numa criança, retirando o testículo da região inguinal para colocar dentro da bolsa escrotal. Aqui, ó, na hora da apresentação, tá, com o testículo, a pinça anatômica é utilizada para dissecar, para fazer a liberação, então, a divulsão daquele tecido ali do testículo. Então, ela auxilia no momento, no tempo de diérese. Aqui, eu tenho uma pinça anatômica me auxiliando no momento da síntese, da sutura. Estou fazendo uma apresentação do tecido para eu passar a agulha. Então, eu tenho uma pinça de pressão instrumental auxiliar que me auxiliou na primeira figura, no momento de diérese, e no segundo momento, na figura 2, no momento de síntese. A pinça de Alice é uma pinça traumática. Ela é uma pinça que ela tem dentes na sua ponta.
ela pode nos auxiliar. Aqui, ó, foi feito uma pexia, uma enteropexia, a fixação do intestino delgado no peritônio. Então, quando eu faço uma enteropexia, eu utilizei aqui, para me auxiliar nesse momento, a pinça de Allis. Eu prendi no peritônio e fiz a apresentação para realizar essa pexia. Onde eu posso utilizar também a pinça de Allis? Eu vou fazer ressecção de um segmento intestinal. Naquele segmento tem isquemia, necrose. Nesse segmento que vai ser ressecado, eu posso utilizar a pinça de Allis para apresentar, para eu realizar a secção daquele segmento. Pinça de Baby Cock é uma pinça menos traumática, tá? Ela é muito utilizada nas cirurgias de apendicectomia. Eu posso, quando eu encontro, no momento que eu estou realizando a apendicectomia, eu encontro o apêndice dentro da minha cavidade, eu prendo a pinça, aqui ó, a ponta do apêndice está aqui. Eu prendo a pinça para poder facilitar o manuseio, né? Eu vou ter esse apêndice na mão. E eu posso utilizar também a Baby Cock lá no seco, que é onde se insere, onde sai o apêndice, para que eu tenha uma maior visualização, para que eu tenha um campo cirúrgico maior. Outros locais onde eu posso usar a Baby Cock, naquela ressecção anterior que eu falei, que eu ia realizar de um segmento de intestino, na parte onde vai ficar, onde eu vou realizar a sutura, na parte viável, eu posso utilizar porque ele causa menos trauma ao tecido. Então, ela pode me auxiliar tanto no momento de diérese e quando eu for realizar a sutura daquele segmento, eu posso utilizar a Baby Cock como uma pinça auxiliar. O clamp intestinal. O clamp intestinal eu vou utilizar para interromper o trânsito intestinal naquele segmento que vai ser ressecado. Tá? Ele tem o clamp reto, o clamp curvo. Aqui em cima, houve uma ressecção de um segmento de intestino delgado. Aqui é o segmento de ilho. Aqui é um divertículo de Meckel que torceu, perfurou. Foi ressecado porque tinha sofrimento de alça nesse segmento. Então, aqui, ó, eu tenho um Baby Cock que eu posso utilizar aqui para poder apresentar na hora que eu fui ressecar o segmento de alça. E aqui eu tenho um clamp intestinal, ele faz a interrupção do fluxo intestinal, tanto distal quanto proximal. Pinça de Cherron, eu vou utilizar naqueles meus tempos lá nas primeiras aulas, na segunda aula, quando eu falo de asepsia, antisepsia, que eu vou degermar, que eu vou passar a solução alcoólica do meu paciente. Então, eu utilizo a pinça de Cherron para realizar esses procedimentos de asepsia e antisepsia. Pinça de Bacchus. A única utilização dessa nossa pinça é prender os campos operatórios. Ela une um campo operatório ao outro para que não caia no momento da cirurgia. Temos os instrumentos de apresentação, que também são auxiliares, são os afastadores. Os afastadores são divididos em duas classes, os dinâmicos e os autoestáticos. O que é um afastador dinâmico? É um afastador que necessita que o seu auxiliar mantenha-o em posição e dê atração para que ele mantenha as estruturas afastadas. Esse primeiro exemplo aqui é o afastador de Farabeuf, que é o afastador que a gente utiliza para separar pele, tecido celular subcutâneo e musculatura mais superficial. Outros exemplos de afastadores dinâmicos, a gente tem o afastador de Doyen, também conhecido afastador em ângulo reto, afastador de fígado. Aqui nessa forma, ele é a válvula também conhecida como válvula suprapúbica. Aqui a gente tem o fígado e um afastador de Doyen que vai permitir com que a gente faça cirurgias das vias biliares e hepáticas com maior facilidade. Nos permite uma visualização melhor daquele campo operatório. Mas o meu auxiliar sempre ficará fazendo força para manter essas estruturas separadas. O afastador só é funcional se eu tiver alguém me auxiliando no seu uso.
E aqui a gente tem exemplos de afastadores autoestáticos. Ele não precisa que seu auxiliar fique mantendo em tração para que aquela estrutura seja visualizada. Ele mantém-se ativo, mantém afastando as estruturas e o seu auxiliar mantém as mãos livres para te dar um auxílio maior. Aqui nós temos o primeiro, o afastador de Gosset, afasta as paredes abdominais, essas duas pás, a gente coloca, abre e ele trava, mantém as paredes abdominais afastadas. E o afastador de Balfour. Qual que é a principal diferença do afastador de Gosset para o afastador de Balfour? O afastador de Gosset, ele só afasta as paredes abdominais laterais. Quando eu acoplo ao afastador de Gosset uma válvula suprapúbica, eu tenho um afastamento, como aqui na figura, das paredes abdominais laterais e da parte pélvica, né? Então, quando eu associo a sínfise púbica, a válvula suprapúbica ao afastador de Gosset, eu tenho um afastador tanto para as paredes abdominais como da parte pélvica. Muito utilizado nas cirurgias proctológicas, ginecológicas. E o afastador de Finocheto, é o nosso último afastador autoestático. É um afastador que é usado em cirurgias torácicas. A gente afasta a cavidade torácica, os arcos costais. Ele entra com as duas pás fechadas e você vai abrindo com a manivela e afastando os arcos costais. É utilizado para realizar cirurgias de toracotomia, nos esternotomias também. A gente pode utilizar os afastadores de Finocheto. E a síntese, que é o nosso último tempo, que nada mais é do que aproximar as bordas dos tecidos que foram seccionados ou ressecados, né? Da forma grosseira, é a sutura no seu estágio final, né? É a aproximação, é o que vai dar início ao processo de cicatrização, é a aproximação das bordas dos tecidos. Para começar, um instrumento de síntese, aqui já tinha um exemplo do porta-agulha de Mayo, que é o porta-agulha conhecido por todos nós, que é aquele usado lá na anatomia, que é o que a gente usa no pronto-socorro, é o que quando vocês têm treinamento nos vários seminários, CELAMEDs, workshops das ligas, vocês utilizam para realizar os pontos. O porta-agulha de Mathieu é um porta-agulha mais delicado, é usado em cirurgias plásticas, né? Cirurgias odontológicas também, tem alguns cirurgiões que utilizam. E outros tipos de instrumentais de síntese. Aqui tem um grampeador, que é para pele, ele vem grampeando, aproximando as bordas e com o grampo vai permitir essa aproximação para dar início ao processo de cicatrização. O grampeador, que a gente também utiliza nas partes, dentro dos órgãos, da cavidade, tanto abdominal como torácica. Cirurgias de ressecção do cólon, eu posso fazer uma anastomose do cólon utilizando o grampeador. Cirurgias que agora estão em alta, cirurgias bariátricas, eu vou fazer a ressecção do estômago, né? Por exemplo, uma cirurgia de sleeve, eu faço tanto o corte, né? Eu faço tanto a secção daquele tecido como a sutura com esse grampeador. Ele nos permite tanto a diérese quanto a síntese. Dermabond é a cola, né? Para poder aproximar as bordas da ferida, para aproximar os bordos dos tecidos, tá? Ela é usada muito em cirurgias plásticas. Então, essa aula foi para fazer um apanhado de todos os instrumentais, os que são mais usados em cada tempo cirúrgico. A gente vai ter essa aula prática, onde vocês vão poder tocar em cada um desses instrumentos, conhecer, ver a diferença de perto, tocando cada instrumento. E a gente vai falar de novo em cada tempo cirúrgico que ele é usado,
Nós vamos ter atividades práticas onde a gente vai realizar sutura e vocês vão utilizar esse material para realizar a atividade, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente que podemos, né, sanar todas essas dúvidas de vocês.